Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de aprofundamento bíblico, paz e bem. Então, hoje, continuando mais uma etapa, mais um vídeo, nós vamos continuar estudando esse Jesus da história. Que todos nós conhecemos Jesus pela fé, mas Jesus tem uma história. Ele foi homem, foi um ser humano que passou por aqui. E passou fazendo bem e formando comunidades. Às vezes a pessoa confunde um pouquinho hoje sobre comunidades, porque às vezes parece, ó, Itatiba é uma comunidade. A comunidade do Parque São Francisco. Essa é uma expressão que foi usada pela a maioria dos políticos para identificar um lugar. A comunidade da Rocinha. Aí o pessoal, mas lá é favela, como é que pode ser comunidade? Não, lá também tem comunidade. E a palavra comunidade, ela significa igreja, porque a palavra igreja, ela vem do grego. E quando você vai traduzir para o português, a palavra, quer dizer, o termo igreja, significa comunidade, aqui no português. E significa também reunião, quer dizer, reuniões dos cristãos e das cristãs. E significa também assembleia, o povo de Deus reunido. Então foi isso que Jesus ensinou nós a viver, né? Viver em comunidade. E hoje nós vamos aprender, então, dando mais uma continuidade, nós vamos falar hoje quem é Jesus para mim. Quando você faz essa pergunta, é mesmo, o que é Jesus para mim? Porque a ideia sobre Jesus tem muito. Tem muita gente falando sobre Deus. Tem muita gente falando sobre Jesus. E tem muita gente falando de religiões. Mas é bom a gente perguntar, qual o Deus que eu acredito? É o Deus de Jesus? Porque o termo Jesus significa Javé salva. A gente aprendeu essas palavras. E Javé vem lá do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento era a antiga lei. Agora Jesus é a nova lei. Por isso, quando nós vamos falar da prática libertadora de Jesus, nós estamos falando de uma liberdade total. Segundo o Evangelho, segundo Marcos, né, do capítulo 1, começando do versículo 16 até o 45, conforme o Evangelho segundo Marcos, Jesus é liberdade total. Vamos ver se a gente nós temos tempo em 25 minutos de fazer um resumo disso aí, certo? Que apesar que vocês já estudaram isso aí, outros não estudaram, então vamos fazer um resumo. Então, como nos foi apresentado Jesus? Qual é a ideia que nós temos sobre Jesus? Então, o Jesus da fé e o Cristo, né, histórico, há sempre conflito. Quando a gente vai olhar lá na Escritura, na Bíblia, a gente vê que aqueles e aquelas que conviveram com Jesus, conheceram Jesus da história, está em todos os 4 evangelhos. Quando eles não entenderam Jesus da fé. Porque quando Jesus foi morto e ressuscitou, eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. É só olhar nos 4 evangelhos, nos 3 evangelhos sinóticos, que a gente chama. Quando fala a palavra sinótico, significa os 3, né, evangelhos são parecidos. A palavra sim significa mesma, óticos, mesma visão. Então é o evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas. Claro que toda vez que a gente vai ler isso aí, a gente vai sempre aprender isso aí. Mas qual a nossa ideia sobre Jesus? É isso aí. Cada um tem uma ideia que Jesus faz tudo, né? Outro que Jesus está lá em cima. Mas teve um dia que Jesus perguntou, né, para os seus discípulos. Tudo que eu estou falando está fundamentado aqui na Bíblia, tá? Olha, é o Marcos capítulo 8, do versículo 27 ao 33. E tem Mateus também, capítulo 16, versículo 21 e 23.
Só vocês pegam lá na página que tem as páginas aí da apostila, é a página 46, 47 e 48. Então Jesus perguntou assim para os seus discípulos. Eu vou pegar uma parte aqui do Evangelho, então, segundo Marcos, né? Ele perguntou assim para os seus discípulos, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? Eu estou aqui em Marcos, capítulo 8, versículo 27 até o 33. Quem diz que eu sou? Eles responderam, João Batista. Outros responderam, Elias. Outros responderam ainda, é um dos profetas. E daí, e ele perguntou, e vocês? E vocês estão junto comigo aqui há 3 anos? Quem vocês acham que eu sou? Então Pedro, né, tomando a palavra, ele diz, tu és o Messias. Então Jesus repreendeu a Pedro, né? Repreendeu a Pedro, para que não falasse isso a ninguém a respeito do que ele ensinava. E nesse texto aqui é interessante, se vocês lerem até o final, que Jesus repreendeu Pedro, porque Pedro falou que ele era o Messias. E depois Jesus repreendeu o Pedro também. Jesus repreendeu Pedro e Pedro repreendeu Jesus também, olha lá. E Pedro, levando Jesus do lado, começou a repreendê-lo. Então, Jesus repreendeu o Pedro repreendeu Jesus, olha lá. Mas Jesus, virando e olhando para o discípulo, respondeu para Pedro, vá para longe de mim, Satanás, porque você pensa as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Interessante, né? Olha, chamou Pedro de Satanás. Cai fora, Satanás. Lá no Evangelho segundo Mateus, ele ainda vai mais profundo ainda, sabe? No Evangelho segundo Mateus, ele vai dizer assim para o Pedro, né? Que mais forte ainda, que é no capítulo 16, vou pegar aqui para vocês, né? Ele vai dizer assim, mais forte ainda, capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, né? Ele vai dizer assim para o Pedro, repreendendo, Deus, ele diz para Pedro, levando para o lado, começou a repreender, dizendo, não, Deus não permite que aconteça isso. Pedro repreendendo Jesus, que Deus não permita, que nunca aconteça isso, jamais isso vai acontecer. Jesus, voltando para Pedro, falou, vá para trás de mim, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço. Você não pensa as coisas de Deus, mas você pensa as coisas de homens. Pessoal, e a palavra homens aqui na Bíblia significa o ser humano. Tem lugar na Bíblia que vai aparecer o homem como macho e a mulher como fêmea. Mas no geral aqui está chamando a atenção do homem como sentido, né, humanidade. Que nem a palavra Adão, né, lá na Bíblia, começa com Adão, que é Adão. A palavra Adão significa humanidade. E a palavra Eva significa vida. Muito bem, vamos continuar mais. E eles foram respondendo tudo isso aí, do jeito que a gente está falando aqui, né? Mas quem é esse Jesus? Então Jesus já foi conhecido pela sua prática libertadora. Libertar da doença, libertar da pobreza, libertar da pressão, libertar da lepra, da época que ele tinha, das doenças, né? Então, conforme São Marcos, é liberdade total. Começa no capítulo 1, vocês lêem lá com bastante cuidado, tem na apostila também uma explicaçãozinha, né? Versículo 16 até o 45. Vamos ver se a gente dá conta aqui, né? Em mais 15 minutos para nós fazer isso aí. Então, os pobres, né? Os pobres, os lascados, que não tem comida, que moram debaixo da ponte, naquela época era leproso, era gente passando fome, gente doente. Segundo os protagonistas, Jesus pregou para eles o reino de Deus.
porque só eles podiam penetrar nesse reino e continuá-lo. Aí eu vou perguntar para vocês, o que é reino de Deus? Você pode dizer, é o céu. O outro pode dizer, é uma natureza bonita, é um lugar viver em paz. Muito bem. Tudo bem, é o céu também. Mas não é assim que Jesus ensinou, né? Jesus ensinou que o reino de Deus começa aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, quer dizer, é uma ligação. Venha a nós, nós não vamos no reino dele. Ele vem a nós o vosso reino. Então, este é o grande mistério do reino de Deus. E para a gente conhecer esse reino de Deus, então nós temos que conhecer a sua prática libertadora de Jesus, né? Sem essa prática libertadora, nós não vamos conhecer esse Jesus da história e também o que é o Cristo da fé, né? A grande alegria que a gente tem de conhecer esse Jesus da história. Muito bem, vamos continuar aqui mais um pouco. Como Jesus era conhecido pelos pobres, pelos lascados, né? Não é eu que estou falando, tá, pessoal? É a Bíblia. Quer ver só? Vocês vão pegar lá o Evangelho segundo Mateus, né? E vocês vão lá no capítulo 11, e vocês vão ler lá só um pedacinho, de 1 a 6. Eu vou ler um pedacinho para vocês aqui lá. Então, o João Batista estava preso na prisão, e ele foi falar lá, né? Ele mandou lá o discípulo pergunta lá para aquele Jesus lá, se ele é o Jesus mesmo, ou se ele é o outro que devia ir. Aí o que acontece aqui? Ó? Tu é aquele que deve ir ou deve ir outro? Jesus respondeu, vão e conte a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem os mortos, são ressuscitados. E os pobres recebem a boa notícia. Felizes são aqueles que não se escandalizam por causa de mim. É a Bíblia que está falando. Aí tem gente que fala, mas o pobre é o pobre que não tem Deus. Aí cada um vai tirar a sua interpretação. Porque a interpretação aqui está falando pobre. Muito bem. Então vamos agora, vocês acompanham lá o Marcos, o capítulo 1, né? E a gente vai vamos ver se a gente dá conta aqui, né? De falar então sobre todos o Evangelho segundo Marcos, que é o capítulo 1, do 16 a 20, tá? 16 a 20. Então vocês acompanham comigo aí. A primeira coisa que Jesus fez no capítulo 1, do 16 a 20, foi criar comunidade. Aí, para entender comunidade, é aquilo que eu já falei no começo lá, né? Tem várias ideias de comunidades. Às vezes fala que a favela é comunidades, às vezes fala que isso é aquilo, né? Bom, então ele vai falar aqui, olha, do 16 a 20, o que Jesus fez? Vai dizer assim, ó. Só ler um pedacinho aqui, olha. Enquanto caminhava na beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André. E ele diz, olha, eles estavam lançando a rede no mar. Venham a mim, farei de vocês pescadores de gente. Depois chamou Tiago e João. Então a primeira coisa que ele fez foi chamar 4 pessoas. Ele começa sozinho aqui, ó, no versículo 15, 14 e 15. Depois ele vai sozinho, né? Aí a primeira coisa que Jesus foi chamar as pessoas para segui-lo. O primeiro objetivo da missão é congregar as pessoas em torno de Jesus e criar comunidade. Então, o que é 4 pessoas reunidas para trabalhar com Jesus? Ele não fala aqui um sozinho a comunidade, ele fala de 2 ou 3, né? Bom, segundo, o versículo 21 e 22. O que Jesus fez, né? O versículo 21 e 22
Jesus estava, né? Entrar em Cafarnaum e logo Jesus foi aonde? A sinagoga, aonde tinha um homem que era possessado, estava com espírito mau. Então o que que Jesus fez? Olha lá. Ele curou esse discípulo aqui, olha lá. Ele disse: cala a boca, saia dele. E o espírito impuro saiu correndo, sacudindo. Vocês vão ler o texto em casa direitinho, tá? Então, despertar a consciência crítica, né? A primeira coisa que o povo percebe é a diferença entre o ensino de Jesus e dos doutores da lei. Faz parte da missão, né? Então, contribuir para que o povo tenha uma consciência crítica. Quer dizer, o povo saber falar e tudo mais, certo? Isso é a primeira coisa que ele faz. Continuando, então, o nosso estudo aqui, ele vai falar, o 23 a 28, que é o primeiro milagre, né? A expulsão do espírito mau. Lá, Jesus falava com autoridade, agora vai expulsar o espírito mau. Então, combater o mal foi a primeira coisa que Jesus fez, expulsou o espírito mau. E faz parte da missão, é combater o mal que estraga a vida. O que é o mal que estraga a vida? Hoje em dia temos 70% do povo com problema mental. 90% com problema mental. Por quê? Porque tem um monte de problema em volta dele. Então vamos libertar essas pessoas do sofrimento da depressão, sofrimento da tristeza, sofrimento da ansiedade. Jesus expulsou esse espírito mau. Agora, claro, vamos estudar tudo o que é espírito mau, o que é demônio, o que é Satanás, o que é diabo. Vamos estudar tudo. Vocês vão, calma que vocês vão aprender. Bom, logo que ele expulsou o espírito mau, eles foram lá para a casa de Pedro. E a sogra de São Pedro estava doente. O que Jesus fez? Foi lá e curou a sogra de São Pedro. E como que ele curou a sogra de São Pedro? Vou ler um pedacinho para vocês aqui, ó. Olha, ele foi lá, a sogra estava de cama, com febre. Então Jesus se aproximou dela, tomou pela mão e fez levantar. E a febre desapareceu. Jesus chegou lá, pegou ela, levantou, né? Você quer ficar curado? Você está curada. Ela levantou e começou a trabalhar. Está na Bíblia aqui. Ó. Então, ele começou, quer dizer, qual faz parte da missão? Recuperar a pessoa que está doente para trabalhar para o reino de Deus. Libertação total. Continuando, versículo 35. Jesus sumiu, desapareceu. Aonde que ele está? Foram tudo correndo atrás dele. Acharam ele estava rezando, estava orando. Jesus, está todo mundo te procurando. O que Jesus respondeu? Olha, faz parte da missão também é permanecer unido a Jesus, a Deus, pela oração. Vamos para outro lugar. Tem gente precisando de nós também. Olha, aqui foi a terceira ação de Jesus para libertar as pessoas. Quarta ação. Olha, versículo 36 a 39. Vamos tomar aqui, 36 a 39. O que Jesus fez lá? E levantando-se de madrugada, né? Levantando-se de madrugada, Jesus, né? Quando ainda estava escuro, estava rezando, tá? Agora o 36. Foi para um lugar deserto, aí rezava. Todo o Senhor procurava, aquele que eu falei, né? Vamos para outros lugares e vamos repetir lá de novo aquilo que Jesus está falando, né? Está falando que nós temos que fazer. O versículo 36 aqui, ó. Bom, todos estavam procurando. Vamos a um lugar diferente, para a vizinhança, e pregue também por lá. E quer dizer, uma libertação, manter a missão, não ficar contente com o resultado, né? Mas é você ir para frente, você pregar o Evangelho de Deus, rezar e também pregar. Não vamos voltar para trás. Vamos voltar, vamos em frente.
né? Aqui já é o 6, né? Quer dizer, o reino de Deus não pode ficar parado. Aí, o número 7 dessa pregação, é a pregação dessa força de Deus que ele vai pregar, né? É o Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. Presta atenção, que interessante esse aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. Um leproso se aproximou de Jesus, suplicando de joelhos: se queres, tem o poder de me purificar. Irado, Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero, fique purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e o deixou, e ele ficou purificado. E ameaçando severamente, Jesus disse: não, vai embora e não diz nada para ninguém. Mas ele vai mostrar ao sacerdote, ofereça um sacrifício pelo que você recebeu. Ele, porém, tendo saído daí, começou a proclamar com insistência e divulgar a notícia para todos os lugares, que Jesus não podia mais entrar na cidade, né? Não podia mais entrar na cidade, porque agora quem toca no leproso é leproso também. Então, até tem uma música, né? Tanto da igreja evangélica como católica, que diz assim, né? Cura-me, Senhor, se tu quiseres, cura-me. Aí responde assim: sim, eu quero, Senhor Jesus. Sim, eu quero, Senhor Jesus, ficar curado. Porque essa é a nova lei. Lá no Antigo Testamento, o leproso morria à míngua. Agora não. Agora ele vai ficar curado, né? Já ficou curado já. Então, pessoal, vamos recapitular para nós entender direitinho como é que é isso aí, ó. Então, formar comunidade, né? Formar consciência crítica, ensinar as pessoas a pensar, tá tudo aqui nessa apostila aqui, ensinar a pessoa a pensar, né? Combater o mal, que é o espírito mal, que é doença, que é tudo, né? Restaurar a pessoa para a vida, curar a pessoa para a pessoa ir para a comunidade, né? Curar a pessoa. A oração, ficar ligado com Deus, né? Manter a consciência crítica. Olha, mas tá bom, não. Nós temos que levar a palavra de Deus até o fim. E depois também, Jesus, você quer ficar, se o senhor puder, o senhor pode me purificar. Purificar, meus irmãos, é uma coisa. Curar é outra coisa. Aqui Jesus fez a cura total. Jesus tanto curou, como também purificou. Por quê? Ele não podia mais entrar lá no meio do povo, né? Ficava no meio do mato, doente, porque não podia, a lepra peca. Agora ele está purificado, ele está curado. E ele vai entrar lá para o reino de Deus. Quem é Jesus para mim? É bom a gente continuar perguntando, né? É esse Jesus que só fica fazendo milagre em tudo quanto é lugar? Jesus vai passar 3 horas aqui, ó. Jesus vai meia-noite lá. Será que é assim mesmo? Ou é esse Jesus que está na prática, cuidando dos pobres, cuidando do lascado, cuidando de tudo, inclusive do espírito também, né? Levando para as pessoas saber o que é Jesus, né? Então isso é muito importante. Bom, a hora já deu, nós vamos ficando por aqui e vamos continuar aprofundando esse assunto. Quem é Jesus para mim? Então, que o Senhor nos abençoe, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser. E leia todos esses textos que está citado aí na apostila de vocês. Quem não tem apostila, que está vindo só pelo YouTube, acompanha aí os textos que eu falei, anotam, né? Um grande abraço a todos e até a próxima. Ficamos com Deus.